Inciso 6º. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Inciso 7º. Salário família para os seus dependentes. Inciso 8º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultadas a compensação de horários. Inciso 9º. Incidência de gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos. Inciso 10. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 11. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 12. Licença gestante sem prejuízo do emprego de salário com a duração de 120 dias. Inciso 13. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 14. Licença especial para os adotantes nos termos fixados em lei. Inciso 15. Proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 16. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 17. Indenização em caso de acidente de trabalho na forma da lei. Inciso 18. Redução de carga horária e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubridades ou perigosas na forma de lei. Inciso 19. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, etnia ou estado civil. Inciso 20. O de opção, na forma de lei, para os efeitos de contribuição mensal, tanto aos submetidos ao regime jurídico único, quanto aos contratados sob regime de legislação trabalhista, que seja, simultaneamente, segurados obrigatórios de mais de um instituto de previdência social sediada no Estado. Artigo 59. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical, observado, no que couber, o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Artigo 60. O desconto em folha de pagamento pelos órgãos competentes da administração pública é obrigatório em favor de entidade de classe sem fins lucrativos, devidamente constituída e registrada, desde que regular e expressamente autorizado pelo associado. Artigo 61. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Artigo 62. Ao servidor público, em exercício no mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma do inciso anterior. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 63. O servidor será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, com os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2º. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 se mulher, com proventos integrais. Alínea B.
aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, assim considerada especialista em educação, e 25 anos se professora nas mesmas condições, com proventos integrais. A linha C, aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. A linha D, aos 65 anos de idade se homem e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Serão observadas as exceções ao disposto no inciso 3º, a linha A e C, no caso de exercícios de atividades consideradas penosas, insalubridades ou perigosas, bem como as disposições sobre a aposentadoria, encargos ou empregos temporários, na forma prevista na legislação federal. Parágrafo 2º. O tempo de serviço federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 3º. É assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas, inclusive do tempo de trabalho comprovadamente exercido na qualidade de autônomo, fazendo-se a compensação financeira segundo os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 4º. Na incorporação de vantagens ao vencimento ou provento do servidor, decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função gratificada, será computado o tempo de serviço prestado ao município nessa comissão, considerados na forma de lei exclusivamente os valores que lhes correspondam na administração municipal. Parágrafo 5º. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo-lhe também estendidos aos inativos qualquer benefício ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 6º. O valor incorporado a qualquer título pelo servidor, ativo ou inativo, como direito pessoal, pelo exercício de função de confiança ou de mandato, será revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do cargo que lhe deu a causa. Parágrafo 7º. Na hipótese de extinção do cargo que lhe deu origem, a incorporação de que se trata o parágrafo anterior, o valor incorporado pelo servidor será fixado de acordo com a remuneração de cargo correspondente. Parágrafo 8º. O município providenciará para que os processos de aposentadoria sejam solucionados definitivamente dentro de 90 dias. Parágrafo 9º. Com base em dossiê, com documentação completa de todos os inativos, os benefícios de paridade serão concedidos ao funcionário que der causa a atraso de retardamento a 90 dias. Parágrafo 10. A aposentadoria por invalidez poderá, a critério do servidor, ser transformada em seguro reabilitação custeado pelo município, visando a reintegração do servidor em novas funções compatíveis com suas aptidões. Parágrafo 11. Ao servidor referido no parágrafo anterior será garantida a irredutibilidade de seus projetos, mesmo quando aproveitado em outra função, cuja remuneração seja inferior à recebida a título de seguro reabilitação. Parágrafo 12. Considera-se como proventos de aposentadoria o valor resultante da soma de todas as parcelas e elas incorporadas pelo poder público. Artigo 64. São estáveis, após 2 anos de efetivos exercícios, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que seja ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial e demissão do servidor, será ele reintegrado e o eventual ocupante
reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Ocorrendo a extinção do cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada com vencimentos e vantagens integrais pelo prazo máximo de 1 ano até seu aproveitamento obrigatório em função equivalente no serviço público. Artigo 65. O processo de efetivação do funcionalismo público municipal, regido pela consolidação das leis do trabalho, dar-se-á, inciso 1º, através de concurso público de provas ou provas de títulos. Inciso 2º, através de processo indenizatório, cujas parcelas serão estabelecidas de acordo com a disponibilidade orçamentária do Executivo. Inciso 3º, através da elaboração de um plano de cargos e salários. Artigo 66. Lei municipal estabelecerá os cargos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, cuja regulamentação se dará por ato próprio de cada um dos poderes. Capítulo 3. Das obras e serviços municipais. Artigo 67. A execução de obras públicas municipais deverá ser sempre precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas adequadas. Artigo 68. A lei municipal, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, disciplinarão o processo de licitação, imprescindível à contratação de obras, serviços, compras e alienações do município. Parágrafo único. Nas licitações do município e de suas entidades de administração indireta e fundacional, observar-se-ão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Artigo 69. O município organizará e prestará diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de sua competência. Parágrafo 1º. O transporte coletivo, direito do munícipe e dever do poder público, terá caráter essencial e será prestado diretamente ou através de concessão ou permissão, que será definida a empresa que já venha cumprindo tal serviço e dentro das normas estabelecidas pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e por esta lei orgânica. Parágrafo 2º. A concessão de serviço público será outorgada mediante contrato precedido de concorrência e autorização legislativa. Parágrafo 3º. A permissão de serviço público, sempre a título precário, será outorgada por decreto após edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente, quando for o caso. Parágrafo 4º. Os serviços concedidos e permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município mediante sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Parágrafo 5º. O município poderá intervir na prestação dos serviços concedidos ou permitidos para corrigir distorções ou abusos. Parágrafo 6º. As empresas concessionárias de transportes coletivos e que operam no município de Rio Bonito não poderão cobrar qualquer tipo de tarifas, seja a que título for, aos estudantes uniformizados da rede pública de primeiro grau durante os horários e períodos letivos. Parágrafo 7º. Para cumprimento do parágrafo anterior, o aluno devidamente uniformizado deverá entrar e sair do interior do ônibus pela porta da frente. Parágrafo 8º. Para evitar constrangimentos e visando o exato cumprimento dos parágrafos 6º e 7º, a empresa concessionária de transportes coletivos colocará placa indicativa no para-brisa dianteiro e ou no porta lateral os seguintes dizeres: alunos uniformizados, entrada e saída pela porta da frente. Parágrafo 9º. Tratando-se de serviço essencial, o não cumprimento por parte da empresa concessionária aos dispositivos contidos nos parágrafos 6º, 7º e 8º da presente lei
importará na imediata a adoção de providências da Prefeitura Municipal no sentido de determinar a abertura de licitação pública com a finalidade de admitir novas empresas prestadoras de serviços de transportes coletivos, sob pena de incorrer nas penas previstas no item 6 do artigo 47 do mencionado diploma legal. Artigo 70. As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo prefeito no prazo máximo de 10 dias, tendo em vista a justa remuneração de seus serviços estabelecidos em lei.